Aí, pessoal, faz um tempo, né, que eu dei uma parada aí. Então, parei um tempo para fazer uns exames, check-ups pessoais aí, né, saúde, né, importante, né, os problemas que eu tive, mas é, já estou um pouco melhor, né. E aí nós vamos continuar aqui algumas coisas, né. Vou fazer pouco tempo, não vou fazer muito tempo, até porque eu não posso fazer muito tempo. Eu resolvi gravar aqui uma parte que faltava lá da outra parte, do outro vídeo, né? E vamos começar aqui, né? Bom, pessoal, falar um pouco sobre o pensamento coletivo ou inserção coletiva. É muito comum a gente fazer uma observação bem clara sobre a orientação que temos sobre a coletividade. Em geral, a coletividade, você vê que há um tipo de relação, digamos assim, profunda entre a coletividade animal e a coletividade humana. Na coletividade animal, o coletivo animal em si, eles procuram um único intuito, um único posicionamento para a sua existência. Digamos assim, é um acordo geral, um acordo coletivo em tese da mesma espécie e muitas vezes até entre espécies. Peixes, né, que produzem os cardumes, chamas de abelhas, a coletividade que existe de inserção de outros animais dentro do mesmo habitat e poder viver em coexistência, como os passarinhos e alguns répteis que convivem juntos, um fazendo a função do outro, e por aí você vai vendo que muitas da coletividade faz parte da existência humana, da existência animal para a manutenção desse processo. E essa questão do pensamento coletivo, do pensamento coletivo, muitas vezes nós temos uma relação um pouco tribal. Antes de entendermos sobre o pensamento coletivo, temos que entender sobre a realidade do pensamento individual. O pensamento individual, ele é real. Há uma liberdade para o pensamento real, um pensamento livre, um pensamento laico, uma construção desse pensamento. Este pensamento produz a perpetuação da espécie, assim como na relação da coletividade animal, que a ideia é a perpetuação da espécie. E muitas vezes nessas relações tribais entre homem e animal, entre o racional e o irracional, que animal e irracional não tem nada, acho que o termo irracional está mais para os homens do que para os animais, eles seguem os seus princípios básicos distintos, desde os primários até os secundários, sobrevivência da espécie, equilíbrio. Então há uma série de atividade consciente e racional e não irracional. E parece que essa coletividade não é produzida dentro do homem. Alguns sentidos antigos, antropológicos da humanidade, que poderiam, essa relação antiga, e que poderiam trazer um pensamento coletivo para a perpetuação da espécie, muitas vezes é destituído, é tirado de fora por pensamentos coletivos de posse, de grandeza, de egoísmo. Então você tem uma coletividade, um pensamento de coletividade, né? Pensamento coletivo, uma coletividade muito grande, mas em termos, em cada posicionamento, o que você tem na verdade não é um pensamento comum, mas um pensamento que atinge a todos. E aí muitos acham que vem numa coletividade, mas na verdade é uma inserção coletiva. A consciência coletiva. Às vezes nós fazemos uma análise e pensamos muito bem que o intuito do pensamento humano, a construção do pensamento humano, vem quando você quer melhorar, produzir, construir coisas e mais coisas, né, para a vida humana e para a perpetuação da espécie, digamos assim. A questão, um lado mais antropológico e menos religioso da questão da vida, da existência, do saber, do existir. E nessa relação, o que você tem nessa consciência coletiva que nos é entregada é que existe já algo pré-pronto que precisa ser construído e elevado. Então, muitas vezes a consciência coletiva que é gerada, na verdade, é uma consciência que pega
pontos secundários e alicerces dentro de uma sociedade ou uma tribo e começa-se a construir dentro cada vez mais processos de elevação desse ponto que foi inserçado e feito a inserção dentro da consciência humana. Então você tem pontos, como nós temos aí essa imagem, o ponto azul vamos ver que sai uma visão do mundo, uma visão geral, mundial. E você tem os pontos azuis espalhados, como os pontos verdes espalhados, amarelos espalhados. E isso formam pilares dentro da sociedade, das construções, da cosmovisão dentro de cada indivíduo, mas esses pilares vão se construir porque eles foram produzidos para isso. E muitas vezes esses pilares são produzidos por líderes que vão multiplicando os pilares. E você vê que nestas condições a consciência coletiva, na verdade, não é uma consciência, mas sim uma atribuição coletiva de sobrevivência em cima de alguns dogmas, de algumas crenças, de algumas construções dentro e espalhado pelo mundo, em toda a sociedade ou em todo o parâmetro antropológico que a pessoa possa viver ou está sendo inserida, né? Nós temos o ponto, assim como os coloridos aqui, pulando para outra, você perguntando se a coletividade é livre. Fazendo uma análise mais construtiva, entendemos que essa coletividade, a realização de um processo coletivo, muitas vezes não vem pela liberdade do indivíduo, mas pela ascensão de construção de pontes, construções de ligamentos, aonde você, como no gráfico que eu peguei, que insere bem a consciência, você vê aí imagens grandes, menores, pequenas e miúdas, mas na verdade faz parte de uma coligação para construir certos alicerces envolvidos em toda a parte. Então você tem uma coletividade que não é livre, você tem uma coletividade que está pronta para construir, digamos assim, uma sociedade perfeita, a construção antropológica de uma queda tribal. Há uma acessão tecnológica, onde você procura, a comunidade procura uma acessão tecnológica. Então, nós vemos que a tecnologia, que a coletividade, na verdade, é uma construção, digamos assim, uma neurolinguística programável para que o indivíduo deixe de se construir e comece a construir uma sociedade tecnológica melhor e maior. E isso você tem a questão do consumo, a questão das necessidades, a questão daquilo que é bom, que é agradável, socialmente falando, e o indivíduo acaba entrando dentro dessa coletividade para ser ligado a essa coletividade, começa a gostar daquilo que a coletividade foi produzida, induzida, e ele começa a viver dentro dessa coletividade, formatando e chegando a um ponto comum. Grandes metrópoles, grandes cidades, grandes instituições tecnológicas, o mundo em si ser um grande centro tecnológico, lembrando que da materialidade e menos da consciência, e menos da alma humana, da consciência humana. Então, sobre termos da questão da lógica humana, vamos falar um pouco agora, né? Nessa questão da lógica humana, o que nós vemos aqui em relação é que nós temos um pensamento, né? E a coletividade começa a lutar por um pensamento. E muitas vezes esse pensamento não vem em função de uma coletividade existencial, da perpetuação da espécie, mas de uma ideia ou uma ideologia formatada por alguém. E essa coletividade começa a ser gerada em cima dessa ideologia, então do princípio básico de que a sustentação da espécie teria que ser multiplicada para perpetuar as melhores condições possíveis, como água, alimentação, bem-estar. Então, algumas relações principais e primordiais são deixadas de lado por uma visão ideológica formatada por alguém. Então, muitas vezes se segue o pensamento. Os alicerces desse pensamento coletivo, na verdade, são alicerces de uma ideologia formatada por alguém, sendo constituída em várias partes do mundo, gerando sim essa grande consciência coletiva que produz novas ferramentas ideológicas para que esse pensamento possa perpetuar e não possa morrer. E é interessante que a coletividade, ela não parte da primazia antiga da psique humana, da construção humana, digamos assim, das questões mais tribais na mente,
Porque quando nós começamos nos nossos processos iniciais, não buscamos coletividade, mas buscamos assim o conhecimento e a descoberta. Isso vem com o egoísmo na própria intelectualidade humana. A criança ela se torna egoísta, egocêntrica, ela se torna o centro do mundo, o centro do universo, para que as respostas e perguntas venham até ela. E ela começa a se construir dentro dessa intelectualidade, e aí depois desse processo há uma ideia, uma indução para que ela entre dentro de uma coletividade, e aquilo que ela aprendeu possa ser formatado dentro dessa coletividade para que se possa produzir aquilo que o sistema deseja. Em tese, você começa bem, busca bem, se interessa individualmente no sentido de aprender e não ouvir o que os outros dizem, entender, mas descobrir. E isso, através da neurolinguística do mundo, começa a descaber, a cair, a se destruir, porque você começa a fazer uma inserção tecnológica dentro de sua mente, certos atributos dos séculos começam a entrar dentro, e você começa a buscar sua resposta não nos seus próprios processos intelectuais, individuais, mas buscas na coletividade, e essa coletividade te dá informações coletivas e que o seu cérebro não vai mais visualizar e nem filtrar, vai apenas absorver. Então você começa nesse processo de construção da identidade, se torna indivíduo, se torna mas os processos que existem te torna plural. E você não mais começa a pensar para si, mas pela pluralidade. E o grande problema da pluralidade é que muitas vezes você não está pensando por si, mas pelo processo intelectual que alguém induziu você a pensar. E pensar é importante. E é isso que temos que fazer: pensar, raciocinar, agir por conta própria, buscando, claro, o bem-estar da sociedade, o bem-estar das pessoas, mas muitas vezes a coletividade que vivemos não é aquela que produz o benefício da sociedade ou da perpetuação da espécie ou da construção da espécie, mas sim muitas vezes você está dentro de uma inserção coletiva, de um pensamento coletivo que não produz a primícia básica da sustentação da vida, da sociedade, da tribo, das questões antropológicas da vida humana, mas mais simplesmente muitas vezes movimentos sociopolíticos e econômicos que produzem mais militantes do que pessoas pensantes. Valeu, pessoal, até a próxima.